Olá! Hoje vamos explorar uma história fascinante em 2 Samuel, capítulo 10. Começa com uma intenção diplomática, né? Exatamente. Davi querendo ser gentil com Hanum, o novo rei amonita, por causa do pai dele. Manda uma delegação para dar os pêsames. Um gesto que parecia de boa vontade, de respeito, mas a coisa não sai como planejado. Nem um pouco. Os conselheiros de Hanum, eles veem tudo diferente. Acham que é um truque, que Davi está querendo, na verdade, espionar a cidade para atacar depois. É incrível como a desconfiança entra aí, né? E Hanum ouve esses conselheiros Ouve e age de forma drástica. Ele humilha os enviados de Davi. Raspa metade da barba, que era um símbolo de honra, e corta as roupas deles bem na altura das nádegas. uma vergonha pública calculada. Totalmente. Davi, quando fica sabendo, manda os homens ficarem em Jericó até a barba crescer de novo, para poupar eles de mais humilhação. E é aí que a situação, assim, degringola de vez. Tudo por causa de uma suspeita. Mas essa suspeita, amonita, ela não era, digamos, totalmente sem base, se a gente pensar no contexto, né? Como assim? Quer dizer, o poder de Davi estava crescendo muito rápido. Ele já era uma força dominante na região. Então, para um reino menor como Amon, talvez fosse natural sentir medo, desconfiar de qualquer movimento dele. Ah, entendi. O medo da expansão de Israel. Faz sentido. Mesmo um gesto de paz podia ser visto como uma ameaça. Exato. É a percepção distorcida que acende o pavio. Uma falha de comunicação ou talvez uma leitura da realpolitik da época, né? E os amonitas percebem que exageraram. O texto diz que eles se tornaram um fedor para Davi. Sabiam que tinham provocado Israel. E qual a reação deles? Em vez de tentar consertar, eles dobram a aposta, se preparam para a guerra. É isso que eu acho impressionante. Eles contratam um exército gigantesco de mercenários arameus, de vários lugares. Bet-Hob, Zobá, Maaca, Tobi. São números enormes, né? 20.000 de Bet-Hob e Zoá, 1.000 de Maaca, 12.000 de Tobi, é muita gente. Basicamente, eles compram um exército para lutar por eles. E Davi, claro, não deixa barato. Ele envia Joabe, seu comandante, com todo o exército de Israel. E Joabe chega lá e encontra uma situação tática, assim, complicadíssima. Como era? Ele tinha os amonitas posicionados na frente, na entrada da cidade deles, Rabá, e atrás dele, em campo aberto, estavam os arameus, os mercenários poderosos. Ou seja, ele estava cercado. Duas frentes de batalha. Uma armadilha. O que Joabe faz? Ele mostra porque era o comandante de Davi, né? Usa a inteligência tática, ele divide o exército Divide. em duas frentes. Isso, ele pega a tropa de elite, os melhores soldados, e os posiciona contra os arameus, que eram a ameaça maior e mais profissional, digamos assim. E o restante? O restante fica sob o comando do irmão dele, Abisai, e a missão deles é enfrentar os amonitas. E o mais importante, eles fazem um pacto Que pacto? de ajuda mútua. Se os arameus fossem fortes demais para Joabe, Abisai viria ajudar. E se os amonitas fossem fortes demais para Abisai, Joabe viria em socorro. Bem pensado para neutralizar o cerco. Genial! E antes da batalha tem aquela fala do Joabe para as tropas, né? Algo sobre coragem e fé. Sim, ele diz algo como: seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que ele achar melhor. É um chamado à ação, à coragem, mas também reconhecendo que o resultado final está nas mãos de Deus. Muito forte isso. E como foi a batalha? Olha, o primeiro confronto é quase anticlimático para os arameus. Joabe avança contra eles e eles simplesmente fogem. Não aguentam a pressão inicial. Fogem? Assim, sem lutar? É o que o texto sugere. Talvez a reputação do exército de Israel ou a estratégia de Joabe, o fato é que eles recuam. E os amonitas? Quando eles verem os aliados arameus fugindo, perdem a coragem também. Recuram diante de Abisai e se fecham dentro da cidade. Fim do primeiro round, digamos. Joabe então volta para Jerusalém. Missão cumprida por enquanto. É o que parece. Mas a história tem mais um capítulo. Os arameus, especialmente o rei Hadadezer, não aceitam essa derrota, essa humilhação. Ah, eles voltam? Voltam e com mais força ainda. Hadadezer convoca reforços de toda a região, inclusive de além do rio Eufrates. Ele monta um exército ainda maior,
sob o comando de Sobaque. Em grande escala, contra uma coalizão arameia. Exatamente. Isso força Davi a se envolver pessoalmente. Ele não manda mais só o Joabe. Davi vai para a batalha. Ele reúne todo Israel, não só o exército profissional, cruza o Rio Jordão e vai enfrentar essa ameaça diretamente em Elã. E aí sim temos a batalha decisiva. E que batalha! Uma vitória esmagadora para Israel. O texto menciona números impressionantes de baixas arameias. Quais são os números? Fala em homens de 700 carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria mortos, incluindo Sobaque, o comandante deles. Uma derrota completa. Uau, isso deve ter tido consequências enormes na região. Com certeza. Geopoliticamente muda tudo. Todos aqueles reis que eram vassalos de Hadadezer, que dependiam dele, Vendo que ele foi derrotado, isso, eles pulam fora. Fazem as pazes com Israel e se tornam súditos de Davi. E, crucialmente, os arameus, derrotados e intimidados, param de ajudar os amonitas. deixam os amonitas sozinhos. Exatamente. O equilíbrio de poder na região vira completamente a favor de Israel. Davi consolida sua hegemonia. Então, resumindo essa montanha-russa, um gesto de paz que deu errado por causa da desconfiança escalou para uma guerra regional, depois para uma guerra maior ainda. Que terminou com uma vitória decisiva de Israel e uma reconfiguração total do poder na área. Tudo começou com um mal-entendido diplomático. É impressionante como uma faísca de desconfiança pode levar a um incêndio tão grande. E nos deixa pensando, né? O quanto desses conflitos históricos são realmente sobre grandes estratégias. E o quanto são apenas reações. Reações à ofensa, percepções distorcidas, o ciclo vicioso de desconfiança e retaliação. Fica essa reflexão, né? Como as emoções e as interpretações podem ser tão decisivas quanto os planos militares nas relações entre povos. Exato. Uma dinâmica que, infelizmente, a gente vê se repetir ao longo da história.